Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E depois de esperar quase um ano, finalmente estreou a segunda temporada de Pose, a série que foi lançada em 2018, em que tem o seu grande elenco formado por mulheres trans e pessoas negras e latinas. É assim, a série com o maior elenco de pessoas trans lançado, até hoje, e é uma série que conquistou o mundo, especialmente a comunidade LGBT que se sente representada por ela. Nós fizemos a primeira temporada dela, comentamos cada episódio, e dessa vez a gente também vai fazer nossos podcasts especiais acerca da segunda temporada, mas em vez de fazer um podcast para cada episódio, a gente vai fazer alguns podcasts para a temporada, comentando os tópicos principais que rolaram até então. Nesse podcast de hoje nós vamos comentar sobre os primeiros 4 episódios e tem muita coisa para falar, porque a série, ela voltou com tudo. Quando foi anunciado que teria continuação, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque Ryan Murphy, o criador dessa série, ele tem a tendência de criar séries que a primeira temporada são incríveis, mas conforme novas temporadas vão acontecendo, a qualidade cai bastante. Porém, com Pose, eu acredito que ele conseguiu manter essa qualidade que a gente viu durante toda a primeira temporada. Então já foram 4 episódios e pra mim é como se eu estivesse continuando assistindo a primeira temporada. Não houve aí pra mim uma grande diferença de qualidade de um ano para o outro. Eu tô muito satisfeito com o que eu tô assistindo e eu já tô vendo que essa temporada vai nos fazer refletir bastante acerca de várias questões que envolvem a comunidade LGBT e que, mesmo sendo um recorte sobre parte da história dos LGBTs nos Estados Unidos, especialmente pessoas trans, latinas e negras, eu gosto que dá pra gente se identificar. Pose não é uma série muito distante da nossa realidade. Embora haja algumas considerações a serem feitas devido ao país e à época em que ela é retratada, eu acho que Pose conversa muito conosco e é por isso que essa série foi abraçada por aquelas pessoas que começaram a assisti-la e passaram a curti-la. Por mais que seja uma série situada nos Estados Unidos, essa coisa que eles contam sobre o dia a dia de como era ser trans, que na verdade ainda reflete um pouco, até hoje em alguns casos, mundialmente praticamente é assim. Eu também tive assim a mesma impressão que você em relação a ficar com o pé atrás com o Ryan Murphy, porque muitas séries que ele fez realmente assim começaram muito boas e começou depois assim na metade da temporada até para acabar, no caso de American Horror Story. Tem temporadas assim que começa fantástica e depois vem o declínio. Até que com Pose, acho que o Steven e mais os outros diretores e roteiristas não deixa meio que isso acontecer. Se continuar assim, seguindo nesse ritmo, tem muita história ainda para contar, sendo que no primeiro episódio que já foi ao ar, ela já foi renovada para a 3ª temporada. Então a gente assim pode ficar despreocupado que o cancelamento não vai vir nessa temporada. E eu espero que, se tiver assim alguma decepção em relação a isso, de sei lá, ter um declínio ali que os fãs não vão gostar, ele pode recuperar ainda numa 3ª temporada. Então a gente vai falar sobre os 4 episódios por partes. A gente deve começar com o Pretel, que ele acaba entrando num grupo de ativistas, que seria o ACT UP. E no começo, quando ele vai, eu acho que todo mundo que entra numa organização ou no grupo, independente se for num grupo de ativistas ou num grupo de, sei lá, de sala, leitura de livro, enfim, todo mundo fica meio que com o pé atrás, sempre tem aqueles preconceitos, de como que as pessoas devem ser. Algumas acham que são chatas ou não, e ele acaba se vendo naquele grupo. Por mais que ali esteja se passando numa série, aquilo lá realmente aconteceu, que eles organizaram aquele protesto na igreja de St. Patrick, em Nova York. E é legal eles começarem a... Não que eles não tenham feito isso na primeira temporada, mas é legal eles começarem a colocar bastante coisas históricas na série pra puxar mais esse público que, por exemplo, a gente, que não é lá dos Estados Unidos, acaba não sabendo de muitas coisas. Então é legal puxar esse público também mais novo e de fora pra ver sobre essas questões de ativismo, sobre como que era naquela década, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, que tá se situando agora, como que tava começando a se formar os grupos pra passar essa consciência de como se trata ou como lidar com o HIV e AIDS. Eu acho isso fantástico quando os autores de uma série conseguem colocar fatos históricos na produção de forma que isso pareça natural. As produções normalmente colocam fatos históricos de uma forma tão forçada que a coisa parece deslocada.
E em Pose isso não tem acontecido. Os roteiristas estão escrevendo tão bem que esses fatos históricos são incorporados de forma muito bem trabalhada dentro da série. E a presença do ACT UP nesse primeiro momento eu achei fundamental pra gente entender mesmo que é importante que nós LGBTs sejamos ativistas pelos nossos direitos. Porque, como foi falado em vários episódios da série, o governo não tá nem aí pros LGBTs, pros pobres, pros negros, pros latinos que estão morrendo por conta da epidemia da AIDS. E isso, na verdade, é como se fosse um serviço do além que está sendo feito em prol da sociedade. Pelo menos essa é a mentalidade, né, que as pessoas têm, de que é um castigo divino em que as pessoas LGBTs sofram quanto à epidemia, pois elas estão em constante pecado, em constante erro, e por conta disso elas merecem ser punidas com a morte. E ao mesmo tempo que eu acho esse raciocínio muito, muito errado, né? Porque, tipo, como que a gente vai estar cometendo erro por amar alguém que nos faz bem, mas que veio a ser alguém do mesmo sexo? Enfim, é muito bacana ver que se a gente não tivesse se unido pra se defender, possivelmente muitos de nós teriam morrido. Muito mais, né? Porque muitos morreram, mas talvez o número seria ainda maior. Então acho que nesse momento, quando a série passa essa mensagem de união, de força e de que juntos a gente consegue ter bons resultados, é algo para fazer com que nos dias de hoje a gente repense muito o nosso papel na sociedade, como que o ativismo lá no passado tem consequências positivas até hoje. Então é importante que a gente também seja militante, corra atrás dos nossos direitos, que a gente se filie a grupos que são importantes e que defendam causas que a gente acredita, porque isso não é só sobre a gente nos dias de hoje. Isso também são para gerações futuras. Então eu achei que essa presença do ACT UP foi algo muito bacana e que teve um impacto muito bom para a série. Porque embora na primeira temporada a gente já apontasse nos nossos podcasts sobre esse lado conscientizador que vinha no roteiro, ainda assim a gente não tinha essa presença tão marcante de algo que realmente levantasse a bandeira do ativismo. Então achei muito bacana isso, especialmente por se tratar do HIV e da AIDS, que é algo que nos preocupa e que tem feito vítimas ainda nos dias de hoje. Embora haja tratamento, embora as pessoas consigam viver tranquilamente, mesmo sendo HIV positivo, hoje em dia a gente vê que os números de pessoas infectadas com esse vírus aumentou. Então é importante que essa discussão sobre o HIV continue. E quando o episódio começa, ele já começa com um baque forte na gente. Quando o Preytel e a Blanca vão visitar o túmulo de um amigo deles que chegou a falecer por conta do HIV. E aí eles descobrem esse corpo enterrado num cemitério de indigentes. Eles foram, inclusive, enterrados de forma excluída do cemitério em si, porque ainda havia essa crença aí de que as pessoas, mesmo mortas, poderiam ainda passar o vírus pra frente. Porque era uma coisa ainda desconhecida. As pessoas, a medicina, o governo mesmo não tinha muita noção de como que o vírus era transmitido. Então, até mesmo os mortos sofriam com essa segregação, com esse preconceito aí que as pessoas que possuem HIV sofrem. E ver o Preytel e a Blanca ali tentando pelo menos homenagear a alma do amigo deles que faleceu, mostra pra gente a importância da gente seguir unido, de como que nós LGBTs precisamos ser amigos uns dos outros. Porque muita gente, especialmente naquela época, né, anos 90, quando se revelava LGBT e queria seguir a sua verdade, queria seguir a sua história, era expulso de casa. Então, se você é expulso de casa, seus amigos viram as costas pra você, seus parentes não ligam pra você, é os amigos que você faz na vida posteriormente que vão ser sua nova família. Então, quando você vem a falecer, vão ser esses amigos que vão prestar as últimas homenagens que você merece. Então o impacto que a AIDS teve na nossa comunidade é algo recorrente, é em Pose, porque infelizmente essa epidemia moldou muitas das coisas que a gente vive, muito do nosso comportamento, especialmente na hora de transar com pessoas, e é muito relevante que esse assunto do HIV continue rolando em Pose, para fazer que a gente não esqueça dessa grande tragédia que nos acometeu e que mesmo assim a gente não pode deixar de viver por ela, ela não pode nos vencer. Atualmente já tem vários remédios, inclusive a PrEP, que retarda e também até previne. Por exemplo, se você ficou exposto, teve relação com alguém ou se foi estuprado, você já tem o acesso a essa PrEP, que já é um mega avanço. Tudo bem que não é uma cura, mas já é um mega avanço, porque naquela época só tinham 2 remédios e esses 2 remédios, eles não sabiam muito bem se agia 100% bem para a pessoa. A gente vê em Pose, a enfermeira-chefe lá pede pra Blanca tomar, mas a Blanca não sabe porque naquela época, como ainda era tudo desconhecido, o controle de quem estava com HIV ou quem já estava com AIDS, não dava para saber se o remédio estava retardando ou se estava meio que, digamos, avançando.
Então, eu imagino que para quem viveu naquela época e foi diagnosticado com HIV, o AIDS deve ter ficado mega desolado. Hoje em dia, tem gente que ainda fica bem desolado, mas com tanto tratamento que já existe, meio que dá para confortar mais. Imagina naquela época que ninguém sabia nada. Então, é importante sempre frisarem nessa parte e conforme também a série vai passando os anos, acho que mais pra frente, nas próximas temporadas, se for mais do que a terceira, eles vão colocando assim mais informações sobre como que foi surgindo o tipo de tratamento que acabou tendo hoje. Tudo bem que em todos os lugares não são assim tratamentos de graça, mas em Pose a gente já teve uma ideia de que os gays brancos que tinham condições de comprar o remédio, que depois acabavam falecendo, muitos deles pediam para que passasse esse medicamento adiante a quem não tinha condições, que no caso seriam os LGBTs negros, latinos daquela época. Então é muito legal ver isso também, porque por mais que a nossa comunidade hoje em dia seja dividida de certo modo, a gente vê que tinha e tem bastante gente assim que é engajada, mesmo não tendo as mesmas condições do próximo, mas pensa num próximo. É legal ver esse jogo que Pose tá fazendo, porque, igual a gente fala nos nossos podcasts, por mais que política seja uma coisa chata, é importante ter, porque se você não tem política por trás de uma série, filme ou novela, seja o que for, acaba não tendo aquela contextualização. Igual também o Saulo disse, é uma coisa muito boa, porque Pose, eles não estão fazendo aquela coisa robótica de filme. Você já sabe o que vai acontecer se falarem de tal época ou se colocarem certo assunto. É para dar uma ideia do que acontece, mas ali acaba fluindo tudo também, que você acaba se jogando, ficando mais dentro ainda, e não é uma coisa chata de acompanhar. Outro ponto importante que eu reparei nesses episódios iniciais é o tópico oportunidades. Quando a gente faz um pente fino, né, do que aconteceu nesses 4 episódios, algo muito corriqueiro são as oportunidades que aparecem para as personagens. Primeiro que a gente tem que ter em mente que as personagens principais da série são minorias sociais. Mulheres trans, especialmente negras e latinas, e homens gays, negros e latinos. Quando a gente pensa em oportunidade, que oportunidade essas pessoas têm na sociedade? Especialmente há 30 anos atrás. Basicamente nenhuma. E no caso das mulheres trans, as oportunidades que elas tinham não eram muito bem oportunidades, mas eram válvulas de escape para elas sobreviverem. E que estavam diretamente ligadas a trabalhos que envolviam sexo, prostituição. Quando a gente vê que a Angel ainda continua no pier, vendendo corpo para sobreviver, é muito triste constatar que mesmo ela tendo seus sonhos, ela se mostrando uma pessoa grandiosa, maravilhosa, que sempre brilha nos bailes, ela não tem oportunidade de conseguir algo melhor na vida para poder viver. Então ela acaba tendo que vender o corpo, tendo que se submeter a situações até mesmo de risco para poder ter alguma renda, para que ela possa ajudar em casa, para que ela possa seguir vivendo. E isso me fez pensar bastante que, infelizmente, a realidade ainda é assim, né? Pessoas pobres, negras, latinas, LGBTs continuam tendo poucas oportunidades de trabalho, de estudo, de desenvolvimento mesmo. E quando Pose mostra isso, eu acho simplesmente importantíssimo para que as pessoas que vivem suas bolhas de conforto, de privilégio, entendam que há um mundo aí fora de outras pessoas que desfrutam, digamos que nem um décimo de todas essas maravilhas que pessoas afortunadas têm em suas vidas e acham que o fato, né, delas terem essas oportunidades é algo que todos os demais têm acesso. E aí vem aquelas pessoas que acham que quando a gente reclama de falta de oportunidade é mimimi porque a gente não quer trabalhar, ou então que tudo é a base da meritocracia, se você faz você consegue, mas não é bem assim. Tanto que a gente vê a Blanca pedindo demissão do seu emprego porque ela já não aguenta mais levar desaforo de graça, porque até então a sua patroa, que se diz cristã de bom coração, queria que ela fosse trabalhar num dia em que a Blanca não podia, que foi o dia do protesto que ela participou dentro de uma igreja. E aí essa patroa da Blanca fez pouco caso dela, dizendo que ninguém iria dar emprego pra ela porque Blanca é um homem. Além de se mostrar transfóbica, essa patroa, no caso, ainda se mostrou completamente hipócrita quanto ao seu posicionamento de mundo em afirmar que era uma cristã de bom coração que está fazendo caridade. Que caridade é essa? Que você priva alguém de tentar uma vida melhor ou então de tentar fazer aquilo que ela acredita que é certo, né? Participar de uma manifestação em prol dos direitos das minorias. Então isso apenas mostrou pra gente como que essas pessoas que detêm privilégios, elas não só querem manter esses privilégios pra si, como elas fazem de tudo para impedir que o outro tenha uma condição de vida melhor. Então eu achei que foi muito corajoso da Blanca abrir mão do emprego estável para tentar sorte com outro emprego.
E ainda bem que a Blanca foi muito firme nesse seu sonho, mesmo que para isso ela tivesse que peitar a proprietária do imóvel que ela acabou alugando, porque eventualmente essa proprietária se mostrou uma grande sovina ranzinza e também transfóbica, que ao descobrir que a Blanca era uma mulher trans, não queria, no caso, manchar sua reputação, e aí foi lá tentar tirar de Blanca o direito a usar o estabelecimento que ela havia alocado. Mas Blanca, sendo a Blanca, né, que a gente conhece já e acha maravilhosa, ela não deitou para essa senhora e se impôs e continuou lá. E eu espero muito que esse negócio da Blanca vire um sucesso e ela consiga ir se impor naquele lugar, naquela região, e não deixe que, né, mais uma pessoa branca tente acabar com seus sonhos. E a figura da Blanca, né, tipo, ela é mega importante no seriado. E há também, assim, algumas pessoas falando que, pelo fato dela ter HIV ou AIDS, possa ser que o Steven e o Ryan estejam guardando a morte dela para o final da temporada. Eu não acredito que isso possa acontecer nesse momento, porque, como na série mostra, a Blanca é aquela pessoa do bem que quer apenas guiar a família dela, igual esse tópico, arranjar oportunidade para os filhos dela. Então, eu acho que isso não deve acontecer nesse momento, acho que nem futuramente, mas uma outra coisa assim que acaba caindo, né, naquela coisa que o pessoal fica falando que é clichê, mas isso não é um clichê, é a vida real, é que a Blanca consegue meio que colocar Angel num concurso de modelos. Então a Angel vai lá, conversa com a senhora Ford, que é uma das empresárias que agenciam as modelos, e a senhora Ford pede para Angel comparecer lá no estúdio do fotógrafo, e nessa cena a gente vê que depois que ela tá toda maravilhosa, tirando as fotos, ele revela que já conhecia ela dos Pires, sabia o que ela fazia. Essa é a realidade ainda de muitas até hoje que não conseguem empregos, então tem que fazer programas. Então ele meio que já conhecia e queria tirar vantagem. E a maioria das pessoas até hoje tem aquela coisa de curiosidade quando a pessoa é trans, travesti. Ele acabou subornando a Angel a pagar pelas fotos, pelo booking, de uma outra forma, que seria ele tirar fotos sensuais dela, nua, e talvez ele poderia expor numa revista. Ele dizia que seria um acervo pessoal, mas com certeza não seria. Então, essa é uma coisa que até hoje a maioria tá bom tendo. Porque, querendo ou não, a gente gay conversando com uma outra pessoa ou conversando com uma pessoa trans, chega pra essa pessoa e fala: nossa, você parece uma mulher, ou nossa, você parece um homem. É transfobia. Então, na série, por mais que tenha, assim, uma pessoa ou outra que não esteja habituada com essa situação de vida, acaba falando: ah, mas isso daí é clichê, porque todo filme, toda série tem. E isso não é clichê. Isso acaba rolando com a maioria das pessoas trans hoje, porque as pessoas não têm, assim, esse tato ou conhecimento. O legal da figura da Blanca nesse caso, não só da Blanca, mas como do Papi, é que a Angel acaba informando isso e eles vão defender. E é o que eu sempre fico falando com um pessoal, de que Pose não tá ali só pra educar as pessoas a serem certo tipo. Tá ali pra passar uma realidade que ainda acontece hoje em dia e vai perdurar por muitos e muitos tempos. Só nesses 4 episódios a gente já viu muita coisa. Se a gente ficar falando aqui, vai ter horas e horas conversando sobre o mesmo tema, mas que a gente vai acabar batendo na tecla é esse negócio sempre da figura da Blanca entrar nesses assuntos mais delicados. A Blanca termina a primeira temporada eleita a mãe do ano. Então, na segunda temporada, não seria diferente dela continuar sendo essa grande figura materna. E quando ela descobre que a Angel acabou sofrendo abuso sexual, porque o que esse fotógrafo fez com a Angel foi um abuso sexual, obrigando que ela se expusesse em frente às suas câmeras para ele poder ter aí seu acervo de fotos de uma pessoa trans, expondo o seu corpo nu, a atitude materna da Branca, de mãezona, é defender a sua filha, defender a sua família. Então, quando eles invadem o estúdio do fotógrafo, o Papi acaba agredindo ele e eles recuperam as imagens e os negativos, é nesse sentido aí de defender a sua família, defender a honra da Angel, porque numa sociedade preconceituosa dos anos 90, a Angel, ela tem a possibilidade aí de ser lida como uma mulher cis. E quando ela tenta essa vida aí como modelo, possivelmente ela não revela que é uma mulher trans, porque ela sabe que o preconceito iria fechar muitas portas para ela. E esse fotógrafo, com tais fotos nuas de Angel, poderia suborná-la em algum momento, ou até mesmo vender essas fotos, e essas fotos caindo na mão das pessoas erradas iria prejudicar a carreira da Angel. Então, o que a Blanca fez ao protegê-la foi algo esperado da Blanca, porque esse é o papel que ela tem desempenhado desde o primeiro episódio da primeira temporada. Uma mãezona que protege seus filhos, que tenta arranjar as melhores oportunidades para eles, que quando precisa chama atenção, mas que acima de tudo tá ali sempre para protegê-los, sempre impedir que o mundo seja injusto com eles.
Então eu achei fantástico a Blanca ter ido lá atacar o agressor da Angel. E é bem interessante a gente ver essa postura da Blanca, porque quando se trata dos filhos dela, ela sempre está pronta para defendê-los, não importe quem quer que tenha brigado com eles. Ela vai lá e bate de frente sem medo. Agora, quando se trata dela, ela nem sempre é tão corajosa assim. Exemplo mesmo é o que você citou sobre os remédios que ela estava usando. Com medo dos remédios serem muito nocivos para a saúde dela, a Blanca no primeiro momento não quis tomá-los. Então, nesse caso, ela não colocou a saúde dela, não colocou a vida dela em primeiro lugar. Ela acabou deixando-se levar pela ideia de que, eu tô bem, então não preciso tomar esse remédio, porque se eu estou me sentindo bem, é sinal que o vírus não está me fazendo tanto mal. Mas quando é com os filhos e filha dela, ela não pensa nem duas vezes e ela já vai direto pro ataque para defendê-los. E eu acredito que a Blanca é um dos personagens assim mais cativantes dessa temporada, exatamente por isso. Agora, ver a Angel conquistando o mundo da moda, no caso, como modelo, é simplesmente fantástico, que é sobre as chances que as pessoas trans costumam não ter. E o que a Angel tá conquistando com isso é basicamente abrir portas, porque ela sendo a primeira mulher trans nesse cenário, nesse universo, a conseguir um trabalho de modelo de grande destaque, prova que as pessoas LGBTs não são inferiores, não são incapacitadas, não são piores que outras pessoas, no caso, héteros e cis, para poder trabalhar. O que importa aí no caso é você ter oportunidade para fazer algo que você acredita que vai se dar bem. Então, quando a Andy no primeiro momento não consegue vencer o concurso de modelo, ela fica arrasada e acaba descontando na Blanca nessa sua decepção. Quando a oportunidade vem, ela agarra com unhas e dentes. E ela tá certíssima, porque quando a gente sempre tem os nossos sonhos negados, a primeira oportunidade que nos aparece, a gente se agarra e mostra que somos incríveis e só nos falta mesmo uma chance para poder brilhar. Então acho que essa trajetória da Angel é muito bacana e inspiradora para que a gente aqui fora que sempre tenta, mas nunca consegue, eventualmente uma porta pode se abrir e essa é a porta que a gente precisa mesmo para conseguir trilhar aí novos caminhos. Em contrapartida, já que a Andy está seguindo nessa carreira de modelo, a Elektra, por outro lado, já está querendo seguir mais os sonhos dela de ser uma mulher rica, poderosa, que pode comprar tudo o que quer. Ela acaba arranjando a profissão que dá um salário melhor a ela, que seria de sadomasoquista. Ela não largou o trabalho formal dela lá no Indochine, como atendente de um restaurante chique, mas ela acabou aceitando esse outro trabalho porque acaba dando muito mais dinheiro. De início, quando a gente vê, é até bom, porque ela começa assim, ter um poder aquisitivo maior, consegue ajudar mais, mas só que, como a gente já viu a Elektra da primeira temporada, a gente sabe que ela vai ser aquela pessoa desprezível, que não tá nem aí pros outros, e foi o que acabou acontecendo quando ela conseguiu um pouco mais de dinheiro com essa profissão. Eu fico só com medo um pouco dessa parte, mas apesar de que nos outros episódios não teve muito disso, de que eles fiquem caindo naquele mesmo personagem com ela. Tipo, agora ela tá rica, então ela vai ser chata, depois ela fica pobre, vai ser boazinha. Se ficar nesse lenga-lenga com essa personagem, vai ser igual às outras séries que o Ryan já fez, né? Que a gente ficou decepcionado. Então eu espero que não fiquem caindo nesse looping de personagem justo com ela. O bom de ter também o lado da figura da Elektra é pra gente ver que também não existe só aquele lado das mil maravilhas, existe o lado que é aquele lado chato, que muitas pessoas acabam generalizando as trans por causa desses certos comportamentos que a Elektra acaba tendo. Então é bom mesclar a Blanca e a Elektra, porque não é essa coisa de heroína e inimiga. Tipo, são falhas que as pessoas têm e são por esses erros que elas cometem que elas têm que melhorar, desenvolver mais pra frente. O bom dessa série é porque acaba abrindo os olhos para todos os tipos de possibilidades. Enquanto uma está seguindo aquela carreira, digamos assim, entre aspas, certinha, a outra está indo meio que para uma carreira mais underground. Eu acho a personagem da Elektra fascinante. É uma das minhas personagens favoritas. Não só de Pose, mas eu acho que da maioria das séries que eu já acompanhei até hoje. Porque a Elektra, ela é uma personagem que tem essa carga de vilã. Ela é egoísta, não tem medo de fazer barraco e sempre coloca seus interesses em primeiro lugar, mesmo que para isso outras pessoas tenham que pagar pelas suas atitudes. Só que ao mesmo tempo em que ela tem esse lado negativo, ela é uma personagem muito engraçada, muito carismática e que por mais que ela faça sacanagens com outros personagens que a gente gosta, não dá pra gente odiar a Elektra e torcer contra ela, porque ela nos cativa com a sua presença, com as suas falas geniais. E no decorrer dessa temporada, a gente tem percebido esse lado materno da Elektra. Por mais que ela ainda tenha seus close errados, ela se preocupa com sua família, com suas filhas, que não estão mais na sua casa, mas que são importantes para ela.
Então eu simplesmente acho que Electra é um personagem assim fundamental no universo de Pose, porque quem não conhece uma Electra na vida real? Quem não conhece essa pessoa que é egoísta, que só pensa nela, mas que sempre que a gente precisa, ela vai estar aí ao nosso lado nos ajudando. Por mais que ela continue resmungando, continue nos xingando, mas meio que esse é o papel dela. Talvez a Electra seja esse choque de realidade que a gente precisa na nossa vida. Que por mais que as coisas estejam perfeitas, nem sempre elas vão estar perfeitas e é preciso que alguém venha nos dar uma chacoalhada, às vezes, pra gente poder entender que certas atitudes, certos comportamentos que a gente tá fazendo não são tão legais assim. Eu acho que a Electra acaba sendo esse papel aí, esse contraponto à Blanca, porque a Blanca ela é sempre muito otimista, ela sempre acredita que tudo vai dar certo, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre as coisas vão dar certo. E a Electra sendo esse contraponto, dá pra dosar as coisas. Ou seja, né, não dá pra cair tanto pelo lado da Blanca, de sempre ver o mundo como se fosse um lugar perfeito, que embora a Blanca também não seja essa pessoa, né, ela não pinta o mundo como um lugar perfeito, mas ela às vezes acaba fazendo com que os seus filhos se iludam um pouco com as possibilidades que eles têm no mundo que é tão preconceituoso conosco. Mas ao mesmo tempo também não dá pra ser também só Electra, aquela pessoa que pensa só em si, pisando nos outros pra conquistar as coisas. Conforme essa temporada começou, eu já achei estranho a Electra ainda continuar na casa evangelista, sabendo que a Electra sempre foi uma pessoa egoísta e coloca seus interesses em primeiro lugar. Então, quando ela decidiu sair da casa evangelista e fez uma breve passagem na casa Ferocity, pra mim era simplesmente uma questão de tempo que a Electra cansasse disso tudo, chutasse o pau da barraca e tipo, acabou, não quero mais ser capacho de ninguém. Eu vou abrir minha casa e vocês que me aguardem, porque eu vou destruí-las nos balls. E basicamente é isso, né? Electra é uma mãe lendária. E quando ela aparece num dos balls com a sua nova família, eu simplesmente joguei as mãos pro alto e comecei a aplaudir, porque ela é foda, né? É aquilo, tipo, por mais close errado que a Electra seja, não tem como você torcer contra. E quando a Electra anuncia que o nome da casa dela é Wintour, em homenagem à icônica editora-chefe da revista Vogue dos Estados Unidos, a Anna Wintour, eu fiquei assim, caralho, velho, Electra é muito foda. Isso é uma das coisas que eu acho lindo, assim, em Pose, são as referências que eles usam, né? Eles usam realmente referências da época, tipo a Casa Evangelista, que foi em homenagem à modelo muito famosa dos anos 90, Linda Evangelista. E além disso, o próprio Pray Tell, quando ele está narrando os balls, sempre que alguém sobe no palco para desfilar alguma categoria, ele sempre usa referências magníficas, assim, que você fica, poxa, esse cara tem um conhecimento grandioso, assim, de história, de cultura, de moda. E isso é muito bacana, né? Porque o mundo sempre virou as costas para nós LGBTs, sempre nos julgando como incompetentes, incapazes e possivelmente ignorantes, como se nós não fôssemos inteligentes e não tivéssemos algo a contribuir. Então Pose colocando Pray Tell aí, e não só ele, como as mães das casas, como pessoas super inteligentes, com grande repertório, seja de moda, seja de cultura, enfim, é algo muito bacana. Nesse caso da Electra, quando ela anuncia que sua casa vai chamar Wintour, e aí ela acaba soltando Wintour is coming, eu achei genial, porque foi super um jogo de palavras em homenagem, né, a Game of Thrones, com sua famosa frase The Winter is coming, o inverno está vindo. E eu achei, assim, fantástico, porque mostra um pouco também da genialidade, né, dos roteiristas em conseguir colocar uma expressão muito atual, muito contemporânea, vinda da série mais famosa dos últimos tempos, Game of Thrones, e colocam dentro de uma série que é situada numa época antiga, mas sem perder essa característica de ser algo antigo. Então eu achei bem legal essa brincadeira que fizeram aí com essas expressões. Quando diz respeito ao que a Electra quer, ela acaba se importando com as outras pessoas para que essas pessoas consigam atingir os objetivos para ela. Por isso que eu falo que ela não é aquela personagem que você só odeia. Então você odeia e acaba gostando dela, sendo que ela também, nesses 2 primeiros episódios, ela foi assim, um alívio cômico também, porque aquele movimento de assinatura que ela acaba puxando a mesa ou levantando tudo da mesa, acabou meio que quebrando assim aquele clima de, nossa, ela só é chata. Ela não é só chata. E nesse momento que ela entra no ball, por mais que seja um close mega errado para uma categoria para se apresentar com uma nova família, é assim, uma coisa bem icônica. E esse jogo de palavras que você também disse, eu achei assim, magnífico. Porque naquela época, nunca iria imaginar Game of Thrones, então pra gente que tá assim assistindo na atualidade, é legal ver esse cuidado dos roteiristas para passar essa mensagem desse jeito.
O que eu gosto muito da personagem da Electra é que ela é completamente teatral, completamente dramática. Quando ela tá nos balls falando, ou quando ela tá batendo boca, ela sempre tem essa presença, né, de estar, tipo, declamando alguma mensagem que é questão de vida ou morte. Essa é uma das grandes graças da gente assistir Electra, que ela nos hipnotiza com a sua fala, com a sua postura. Isso é fantástico. Mas algo que você citou também espero que não seja recorrente, de Electra se mostrar uma pessoa babaca no início da série, pra no final ela voltar a ser uma pessoa boazinha, que ama todo mundo e que se redimiu. Eu acho assim, Electra ela tem seus lados negativos e positivos, e eles têm que trabalhar isso de uma forma que seja bem dosada. Não tanto pra um nem tanto pra outro, pra também não ficar cansativo. Mas eu não quero ficar vendo também esse arco de sempre a Electra tá fazendo algo de errado e depois ela se dá muito mal e por fim tem a redenção. Acho que ficaria uma coisa muito repetitiva, cansativa e queria desgastar muito a personagem. Mas eu acho que com essa nova casa Winter dela, ela tem aí um plot muito legal pra gente poder seguir acompanhando. Porque o que ela fez até então com essa casa eu achei assim fantástico. Por mais que a gente ame a Casa Evangelista, afinal de contas tem os nossos personagens favoritos lá, né? Angel, Blanca, Papi, Damon e até então Ricky. Mas eu acho que ver uma casa nova comandada pela Electra vai ser fantástico, porque quando a gente viu a primeira temporada, a Casa Abundance estava num bom momento, só que de repente a casa entrou em declínio e acabou. Então agora a gente vai ver uma nova casa nascendo e se tornando já icônica, lendária. Eu acho que isso vai ser bem bacana de acompanhar. Assim como também foi interessante ver nesses primeiros episódios as histórias de amor se desenvolvendo. Primeiro que a gente viu uma história de amor que a gente adorou acompanhar durante toda a primeira temporada chegar ao fim. Porque quando a primeira temporada acaba, Rick anuncia que vai sair em turnê com uma banda de hip hop. E essa segunda temporada começa já no fim desse período em que o Rick está fazendo essa viagem com a banda de hip hop. E por fim ele volta para os braços do Damon e os dois estão lá super se curtindo. Só que eventualmente o Damon descobre que o Rick o traiu durante a turnê com o outro dançarino gay que estava junto da equipe de dançarinos. E eles têm lá, né, aquela briga que a gente viu. Inclusive, Damon ficou preocupado porque ele e o Rick transaram sem camisinha e foram correr atrás dos prejuízos para saber se estavam infectados com o vírus HIV. E a boa notícia foi que nenhum dos dois tem o vírus. Contudo, o Damon percebeu que a relação não estava sendo boa para ele mais, porque ele estava basicamente vivendo em função desse amor e ele não queria mais isso, viver em função do outro. Ele queria voltar a aprender a se amar e aprender a viver. Então por isso que ele preferiu terminar a relação. Não só pelo fato dele ter sido traído pelo Rick, porque isso ele disse, né, que conseguiria relevar. E eu até entendo, eu também já passei por isso, de ser traído e conseguir relevar a traição da pessoa com quem eu estava, porque eu acho que o amor falava mais alto. Contudo, eu acho que a mensagem do Damon é muito importante, né, que é sobre o amor próprio. Se você não tá se amando o suficiente, como que você vai se dar de forma plena numa relação? Porque você acaba projetando todas as suas conquistas, toda a sua alegria no outro, assim como todas as suas frustrações. Então, se você passar por algum desentendimento, por alguma decepção, por algum problema, você vai sempre esperar que o outro resolva isso pra você, sendo que não é bem assim. Se a gente não conseguir lidar com certos problemas sozinho, a gente vai ter dificuldade para enfrentar N problemas que acontecem na nossa vida diariamente. Então, eu achei muito corajosa a postura do Damon, não tanto por ele ter terminado por conta da traição, mas por ele reconhecer que aquele relacionamento já não estava fazendo tão bem pra ele. É muito bom ter esse término na série, porque a maioria dos jovens que, assim, não são assumidos ou acabaram de assumir, pensam que no primeiro romance vai ser aquela coisa de pra sempre. Nesse caso do Damon, a gente pôde ver que ele era o primeiro relacionamento que ele teve com um cara. Então é bom, porque além de passar essa mensagem de amar a si próprio antes de amar o outro, que é o que a gente sempre vê em The Drag Race, é bom ver que muitas vezes esse tipo de relacionamento que você acaba se preocupando demais com uma outra pessoa, ainda mais por você ser jovem, acaba afetando outros setores da sua vida pessoal. Por exemplo, na primeira temporada, a gente acabou vendo o Damon na escola de dança, seguindo o sonho dele ser dançarino, bailarino, e eu acho que se ele ainda continuasse com o Rick nessa temporada, afetaria os planos que a Blanca deu ideia pra ele dele ensinar Vogue. No começo da temporada a gente já cai assim de cara no ball com a música da Madonna Vogue, que foi assim o lançamento, e ela acabou puxando todo mundo pra cultura dos balls. Então o mundo inteiro ficou assim sabendo dessa cultura dos Voguers, dos balls que tinham naquela época. Então a Blanca deu a ideia do Damon acabar ensinando Vogue
como eu tinha dito, eu acho que se os dois estivessem juntos e o Damon tivesse que lidar ainda com essa coisa de traição, ele acabaria ficando mais triste, pensando demais nesse assunto e não desenvolveria esse outro lado dele. Então é bom colocar isso na série para tanto a gente ver o desenvolvimento do personagem, mas também para a pessoa que está assistindo parar e pensar na vida dela, nas coisas que está acontecendo, se ela está passando por um relacionamento ou se não uma amizade assim, desse jeito, que acaba tirando muito tempo da própria vida pessoal para ficar se doando ao outro. E outra relação amorosa que acabou sendo uma surpresa, tanto pra mim, quanto pro Rod e pra maioria dos fãs de Pose, foi o relacionamento que surgiu entre a Angel e o Lil Papi. Se nos primeiros episódios o Lil Papi estava todo solícito com a Angel, tirando fotos dela, inclusive tais fotos foram as que a Angel levou na primeira audição para o concurso de modelo, nos episódios seguintes o Lil Papi continuou aí dando assistência pra ela, até que, eventualmente, quando a Angel recebeu a informação de que não venceu o concurso, eles acabaram ficando e se beijando. E deu pra perceber ali, então, que eles poderiam ter um futuro juntos. E por mais que na primeira temporada eu jamais visualizasse os dois juntos, eu achei que formam um casal muito bonitinho. E eu acho que nessa segunda temporada, o Lil Papi tá tendo um grande crescimento como personagem. Dá pra ver que ele tá mais responsável, tá mais maduro e realmente consciente do seu papel dentro da sua família. E como ele pode ajudar os outros. E como ele também merece ser feliz. Porque em vários momentos ele disse que não acreditava que merecia uma pessoa tão legal quanto a Angel, mas que ele acha que ele realmente merece e ele espera que a Angel dê a ele essa chance aí para os dois juntos serem felizes e formarem a sua própria família, estando juntos, enfim. Eu achei que foi uma formação de casal muito, muito fofa, muito bonita, mas é aquilo que a gente tá acostumado em série, né? Nem tudo é tão simples quanto parece. Então, quando a Angel consegue seu primeiro emprego oficial como modelo, isso acaba causando atrito entre os dois, porque na noite em que eles iam sair, a Angel acabou ficando no estúdio de fotografia, tirando fotos até mais tarde. E eu achei muito bacana a postura do Lil Papi, porque eu achei que ia ser um clichêzão. O Lil Papi ia brigar com ela, falando que ele não se importa com ela, só que ele foi bem sensato. Ele não queria que a Angel se sentisse mal por estar seguindo os sonhos dela, como modelo e como alguém que conseguiu sair dessa realidade aí da vida da prostituição. Mas só que ele tava chateado. E ele tem o direito de estar chateado. Quem que não fica triste ao levar um bolo, por mais que o motivo seja algo positivo para aquela pessoa que deu o bolo? Mas eu achei, assim, a postura do Lil Papi muito madura e eu fico pensando se fosse na primeira temporada, com aquele Lil Papi responsável, que vendia drogas e que não pensou duas vezes em ir pra casa rival, né, que foi a Casa Ferocity, quando saiu da Casa Evangelista, a postura dele poderia ser completamente diferente. Poderia ter ido atrás da Angel e feito algum barraco no estúdio de fotografia, ou até mesmo ter tido algum desentendimento com ela, a xingando. Então, assim, ele tá sendo um personagem muito legal e ver a evolução do Lil Papi dentro do universo de Pose, eu estou achando, assim, algo muito grandioso. E espero que ele tenha ainda mais destaques nos episódios que ainda vem por aí. Até agora, assim, esse é o casal perfeito da série. Mas uma coisa que é legal também de imaginar é que em 1989 e 1990 não existia celular. Então, se hoje em dia a gente leva bolo, mesmo tendo celular, a pessoa não atende ou desliga o celular, a gente fica muito puto da vida. Então, imagina naquela época, para quem não tinha celular, e os celulares que tinham era só para pessoas mega ricas, não ser, assim, avisado igual a Angel, que acabou ficando lá no estúdio, não tinha como avisar o Little Papi. Então, ele, sim, foi uma pessoa mega compreensiva. As coisas que ele passou na primeira temporada, ele desenvolveu muito melhor nessa. E por mais que tenha só passado, né, esse relacionamento dos dois em um episódio, a gente pode esperar, assim, até o final da temporada que o relacionamento flua ainda melhor e eles acabam oficializando, assim, digamos, comprando aliança, tendo uma coisa mais séria mais pra frente, mas que ele não deixe a Angel ou a Angel não deixe eles seguirem os sonhos que eles têm, sempre andando juntos. Então eu acho que se a Angel precisar sair pra algum lugar referente a trabalho, ele vai ser mais compreensível, só que eu espero que não envolvam nada daquele caso que ela teve na primeira temporada, que eu espero que só fique na primeira temporada, que foi com aquele cara hétero curioso lá, o Stan, e ele não volte nessa temporada pra acabar estragando esse relacionamento, que eu acho que tem tudo pra dar certo e ele acabar meio que se tornando, né, um pai da Casa Evangelista mais pra frente.
Antes da nova temporada de Pose estrear, circulava a notícia de que grande parte do elenco da primeira temporada estaria de volta na segunda temporada, incluindo o núcleo do Stan, que era o núcleo hétero branco privilegiado da série. Mas já foram 4 episódios e nada deles aparecerem, o que eu acho bom. Não que eu não gostasse dos personagens, eu achava os personagens até muito interessantes pra série, mas é aquela coisa que a gente já criticou até mesmo da Elektra e que não seria interessante Pose ficar sempre bater na mesma tecla nos mesmos roteiros. Eu acho que Pose é bem ousada nesse sentido de construir novas narrativas. E por isso que, nesse caso, o núcleo do Stan acabou de fora dessa nova temporada. E aí, obviamente, que eles precisavam ainda insistir o núcleo hétero, exatamente pra gente ter esse contraste aí de um núcleo cheio de privilégios, cheio de oportunidades, os quais o núcleo LGBT dos praticantes de Vogue, dos frequentadores dos balls, costumam não ter acesso a tais privilégios e oportunidades, que no caso é o núcleo da Frederica, que é a proprietária dona do imóvel que a Blanca alugou. E eu acho que ela vai fazer esse papel aí que o núcleo do Stan desempenhava na primeira temporada. Enquanto na primeira temporada a gente tinha o Stan aí, um hétero curioso, com uma esposa muito submissa, que no fim acabou se revelando alguém que não queria mais depender do marido e que ia sair de casa para poder estudar, mas ao mesmo tempo que tinha esse casal aí bem complexo, mas que não eram vilões, a gente tinha o chefe do Stan, que era um grande babaca, que acabou aí causando toda a discórdia na vida do Stan ao revelar pra esposa dele que o Stan estava com uma mulher transgênero. Agora a gente vai ter o núcleo aí da Frederica, que promete ser um núcleo muito, muito shady, muito, muito problemático, mas que é interessante pra dinâmica da série, né? Pra gente poder realmente sempre estar aí comparando as oportunidades, as narrativas que normalmente fazem parte da vida de pessoas héteros, brancas, cheias de privilégio, ricas, que em qualquer oportunidade que possuem tentam oprimir e impedir que pessoas LGBTs tenham uma vida mais digna. Quando essa Frederica aparece em cena, a gente percebe que ela tem toda uma postura de vilã que não pensa 2 vezes em derrubar aquelas pessoas que ela considera inferior a ela. Se a gente pegar essa personagem da Frederica e colocar no cenário atual político, a gente vê que ela é tipo um Bolsonaro e um Trump. Ela menciona na série que o bairro que ela tá ficando muito perigoso. As pessoas da classe média alta não estão querendo sair na rua porque tem muito negro, tem muito latino, e ela quer que tenha aquela gentrificação. Então ela quer que tenha aquela rotatividade para separar as pessoas por bairros. Então, por exemplo, aquele bairro é só bairro de branco, aquele outro bairro é só bairro de negro, pobre, essas coisas. E o legal de você assistir assim a série com a mente aberta, independente da série falar que tá passando nos anos 90, eles conseguem ter um tema que é antigo, muito atual, digamos assim. Também é um tema que acaba funcionando tanto para os Estados Unidos quanto para cá. Que aqui a gente já sabe que é tudo separado, tipo os evangélicos, os gays, os bolsominions, tudo em um canto. E lá também acaba não sendo diferente. Então eu gosto de assistir, assim, as séries pensando mais nesse contexto político, o contexto atual que a gente acaba vivendo no nosso país e também que a gente acaba vendo notícias de outros países. Isso é muito legal de Pose, porque ele pega esses acontecimentos que rolaram nos anos 90, por exemplo, como uma forma de contextualizar o porquê que tais mudanças feitas há 30 anos acabaram resultando em cenários que a gente vive as suas consequências hoje, 30 anos depois. Essa questão da gentrificação em que a Frederica cita, que ela quer tornar aquela região mais nobre e assim aumentar os preços dos imóveis, é algo que a gente sempre vê as pessoas comentando, né? Especialmente hoje em dia no Brasil, em que as cidades grandes, as capitais, começam a ficar cada vez mais impossíveis de viver para pessoas comuns que têm um salário baixo e elas acabam tendo que viver nas cidades próximas à capital ou a essas cidades grandes. É basicamente esse mesmo raciocínio. Porque no passado eram locais que pessoas pobres frequentavam, porque elas tinham poder aquisitivo condizente com a realidade do momento. Mas aí pessoas com poder aquisitivo maior passaram a mudar para esses locais e aí o custo de vida aumentou. E, consequentemente, as pessoas pobres que viviam ali acabaram tendo que se mudar. E essa é a lógica da gentrificação. Tornar locais baratos e de fácil acesso em locais mais caros e inacessíveis para a população mais pobre. Quando a gente pensa que o que aconteceu lá nos anos 90 tem impacto ainda nos dias atuais, eu acho que isso diz muito sobre ciclos.
se nos Estados Unidos, nos anos 90, aconteceu isso, porque lá já havia muitas pessoas ricas para poderem fazer esse movimento de gentrificação. O que hoje em dia passa a ser a realidade do Brasil. Por mais que a gente esteja vivendo uma crise financeira pesadíssima no país, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, há muitas pessoas aí, né, que são os novos ricos, digamos assim, que começam a frequentar locais que eram baratos de se viver e que, por conta da presença dessas pessoas que agora têm um poder aquisitivo maior, esses locais passam a ficar mais caros e as pessoas humildes que viviam ali acabam sendo expulsas, tendo que morar nas periferias das grandes cidades. E seguindo essa linha de raciocínio sobre ciclos, eu acho que é essencial a gente apontar a presença de Vogue nessa segunda temporada. Desde que o episódio 1 começou, foi citado Madonna e a sua música Vogue, que acabou colocando os balls nos holofotes, que é do início dos anos 90 e de fato foi número 1 nas paradas musicais e foi uma música que teve um grande impacto. E é muito legal a gente parar um pouco para pensar na importância dessa música para a época, porque ainda se vivia os impactos da epidemia da AIDS, e quando a Madonna coloca como destaque em sua música uma cultura que era bem underground, bem desconhecida do meio popular, e que essa cultura é composta por pessoas LGBTs, muitas delas vítimas da AIDS, ela acaba colocando uma lupa nessas pessoas que até então eram invisíveis para a sociedade. E isso é muito legal, e isso acaba sendo algo que reverbera nos discursos tanto de Prey Tell quanto Blanca, de que graças a Madonna agora eles vão ter maior visibilidade e maior espaço na sociedade. E isso é tão legal. Eu penso muito nessa questão do ciclo porque é o que a gente tem vivido nos últimos anos graças a RuPaul's Drag Race. Quando o RuPaul's Drag Race conseguiu chegar no mainstream, conseguiu se tornar mais popular, basicamente o show de RuPaul fez com que as drags que até então também viviam de forma underground se tornassem personagens do imaginário popular. Então a gente hoje em dia vê as drags aparecendo em clipes de cantoras pop muito famosas, tipo Taylor Swift, Madonna, Iggy Azalea, enfim, várias artistas aí bacanas que têm dado esse espaço para as drags aparecerem. Isso é fantástico. A gente também viu a Shangela Whelan aparecendo num grande filme que teve notoriedade mundial, inclusive ganhou prêmios do Oscar, Globo de Ouro, que foi A Star is Born, da Lady Gaga com Bradley Cooper. Então, assim, as drags estão tendo aí um destaque cada vez maior, e esse tem sido o ciclo que nós vivemos, de pessoas LGBTs conseguindo maiores oportunidades de trabalho e maior visibilidade. Eu acho que o grande trunfo de Vogue nos anos 90 foi dar essa visibilidade aí pra cena ball. Mas a diferença com Drag Race é que Drag Race realmente colocou as drags no mapa. No discurso da Blanca, dava a entender que parecia que com o clipe e a música de Madonna, finalmente as pessoas LGBTs dos balls iriam ter aí o merecido destaque na sociedade e as pessoas começariam a olhar pra gente diferente. Só que a gente sabe que não foi bem assim, né? Houve aí o boom do Vogue, só que eventualmente passou e as pessoas LGBTs voltaram a viver aí escondidas, de forma marginalizada. E o que a gente vive hoje em dia com o boom de Drag Race, eu acho que é algo realmente mais inédito, porque não só Drag Race, né, mas várias pessoas, artistas, cantores, atores e atrizes LGBTs têm saído do armário e conseguido trabalhos mesmo sendo pessoas assumidamente LGBTs, enquanto há 30 anos isso não era possível. Mas o que eu quero dizer com isso é que esses ciclos são muito bem-vindos e o mais importante é que eles sejam mais duradouros. Que não adianta vir um clipe como Vogue que dá um imenso destaque para as pessoas, mas isso é algo momentâneo que dura, sei lá, um mês e depois elas voltam para as tocas em que elas estavam. Vogue foi muito bem explorado nessa temporada e teve aí na série vários momentos em que a música foi citada e a importância que ela teve na época. E fazendo, né, as devidas considerações, eu acho que hoje em dia a gente vive isso aí com Drag Race, mas não apenas Drag Race, a gente já teve aí várias séries com LGBTs em destaque, provando aí que esse é o nosso momento de continuar brilhando e mostrando que o que falta pra gente é realmente oportunidade. Se você bota oportunidade aí na mão de um LGBT, ele vai fazer muito, muito sucesso com ela. A Madonna, como lançou o Vogue naquela época, acabou dando visibilidade. Tudo bem que a gente sabe, assim, que foi uma coisa momentânea, mas só que em toda coisa momentânea, que alguém dá visibilidade a um grupo que está invisível na sociedade, sempre vão ter aquelas pessoas que vão ter interesse e vão correr atrás das coisas. Então, acho assim que foi muito importante ela ter feito isso, porque acabou dando a visibilidade para essas pessoas. Então, outras pessoas que não conheciam aquela cena, não conheciam aqueles lugares, ficou mais interessado e foi procurar a respeito daquilo. Então, acabou assim gerando
mais, digamos assim, artistas daquela época que ficaram e ainda são conhecidos até hoje. Por exemplo, o Hector Extravaganza, que faleceu no ano passado, ele foi daquela época, ficou até hoje. Inclusive, até no documentário do Paris is Burning menciona, e tem a família dele, fala, e aquelas figuras daquela época do Paris is Burning, então ficou presente até hoje. Eu acho que, assim, as pessoas que têm privilégios, que conseguem dar visibilidade para essas pessoas que estão invisíveis ou marginalizadas, abre espaço para outras pessoas terem um interesse e procurarem mais sobre aquilo. Por exemplo, no caso de RuPaul, a gente sempre via que uma das drags mais famosas do mundo naquela época, pelo menos nos Estados Unidos, era a RuPaul. Então ela acabou pegando um privilégio e começou a lançar várias drags que a gente conhece hoje em dia e são famosos por causa disso. Então eu acho que o fenômeno da música da Madonna foi mais para isso, tipo, lançar essas pessoas que não tinham visibilidade e outras pessoas acabaram vendo e correndo atrás dessas comunidades, digamos assim, daquela época para entenderem, conhecerem mais e lançarem mais artistas na cena. Eu acho que com Vogue e outras coisas que acabam lançando hoje em dia é mais pra isso. E por fim, uma das coisas que mais nos chocou nesse primeiro momento em Pose foram os recorrentes velórios que basicamente teve em todo episódio, provando que a morte, infelizmente, é uma figura muito presente na comunidade LGBT, especialmente numa época em que a epidemia da AIDS ainda era muito grande. Então, no primeiro episódio, a gente já tem um defunto, em que Pratel e Blanca vão lá velar, e nos episódios seguintes, outros defuntos acabam aparecendo. E é muito triste, né? Perceber como que a epidemia da AIDS levou muitos dos nossos membros da comunidade LGBT. Ela fez vítimas fatais aí que, se continuassem vivas, teriam contribuído bastante para a sociedade, para nossa luta, para nossa causa. E por isso que, quando eles colocam um pouco do ACT UP pra gente poder assistir, é para fortalecer um pouco aí a nossa vontade de se filiar a algo para poder ajudar a nos proteger, especialmente para que a gente viva mais. Eu fico só pensando no monte de pessoas geniais que teriam contribuído bastante pro mundo e bastante pra nossa causa se tivesse continuado vivo, mas que acabaram sendo levados por conta dessa epidemia. Mas não é só de epidemia que se trata as mortes de Pose, e uma das mortes, assim, que foi chocante acompanhar foi do cliente da Elektra em uma das suas sessões de sadomasoquismo, que era um empresário de Manhattan muito rico, o Paul. E ele era um usuário contumaz de droga e acabou sofrendo overdose por conta das drogas que ele ingeriu antes de fazer sua sessão com a Elektra. E a Elektra acabou tendo que recorrer às suas filhas e outras pessoas aí na história para poder fazer com que esse corpo sumisse e ela não enfrentasse o rigor da lei. E em Pose ficou muito evidente que a lei e as autoridades não estão do lado, não estão a favor das pessoas LGBTs, especialmente das mulheres trans. Então, a única coisa que a Elektra poderia fazer era se livrar do corpo, porque se ela chamasse a polícia, infelizmente, ela não estaria mais livre para poder continuar vivendo sua vida, participando dos balls, mantendo aí o seu nariz sempre empinado com as suas posses e ostentações. Uma coisa que acontece nesse episódio foi que ela teve que solicitar ajuda de uma outra pessoa trans da comunidade para se livrar do corpo dele, para ela não sofrer essas consequências da polícia. E o interessante desse episódio também é que teve a presença da Peppermint, que ela vivenciou na série uma trans que também fazia programas e acabou sendo agredida pelo cliente dela. E o cliente acabou contando uma mentira de que ela estava roubando ele para os policiais e ela acabou sendo presa. O que acontece nesse episódio para a Elektra se livrar da polícia é que ela tem que fazer uma mumificação daquele cara para ninguém saber onde ele tá. Essa história da mumificação é uma história verídica que aconteceu com uma das pessoas que apareceu no documentário do Paris is Burning, que foi a Dorian Corey. Eu não peguei a história para ler detalhada, mas pelo que eu vi, um cara faleceu com ela e para ela não sofrer as represálias da polícia naquela época, ela acabou tendo que fazer isso. E após o falecimento dela, quando foram no apartamento dela desfazer algumas das coisas dela, acabaram encontrando uma mala muito pesada. Então, quando foram ver o que tinha na mala, era um cadáver que estava lá, que ela teve que fazer isso. Então, igual a gente fala, Pose, por mais que seja uma obra fictícia, tem muita coisa da realidade extremamente severa e duras. Então, essa história daí realmente foi verídica. Se forem pesquisar, pesquisem Dorian Corey Mummy, que é Mummy em inglês, que lá tem, assim, a história detalhada do que realmente aconteceu e até saiu em um livro.
Pelo que eu li um pouco sobre esse episódio da Dorian, é que ela faleceu, e aí quando estavam limpando o apartamento em que ela vivia, eles encontraram essa múmia, só que ninguém sabe a história real dessa múmia, porque a única pessoa que poderia falar sobre é aquela pessoa que havia falecido. Então, há muito mistério em volta disso, e não dá pra afirmar que essa pessoa morreu por conta de HIV, porque era um cliente, mas pelo pouco que se tem de informação, parece que era a múmia de um homem jovem, talvez um homem no fim da adolescência, início dos 20 anos, enfim. É um dos mistérios aí que envolve a comunidade dos Balls dos Estados Unidos e que, infelizmente, a gente possivelmente não vai saber a história real ainda em vida. Mas vale a pena, sim, procurar porque faz parte, né, da nossa história e também é o tipo de história macabra que acaba sendo muito curioso de se acompanhar. Porém, é triste, muito triste, porque o que levou esse corpo está ali, não é? Imagina o sofrimento que pode ter sido para essa Dorian ter guardado esse corpo por tantos anos e não poder se livrar dele porque sabia que a partir do momento que ela fizesse isso, ela seria presa. Agora, a morte mais pesada e triste da história de Pose até hoje foi de uma personagem até então muito controversa, muito polêmica, mas de certa forma querida, e que na nossa primeira temporada a gente dedicou várias falas pra ela porque ela movimentou vários episódios e não foi diferente nessa segunda temporada. A morte da Candy eu acho que mexeu bastante com todos nós que acompanhamos a série, porque por mais que ela fosse polêmica, ela era uma personagem que tinha muito a acrescentar, e perdê-la assim de forma tão repentina foi duro. Quando eu fui assistir o episódio, eu já tinha pegado spoiler. Ainda assim, ver a forma com que o episódio foi construído até culminar na morte dela, mexeu bastante comigo. Porque ela tratou alguns assuntos aí que são muito caros pra nós, né? E especialmente essa questão da sociedade duvidar da nossa capacidade. Desde a primeira temporada, a gente sempre ria com a Candy querendo aparecer nas categorias que não diziam respeito a ela. Às vezes, ela participava de uma categoria chamada, por exemplo, Corpos Curvilíneos. E aí, a Candy, a gente sabe que é uma pessoa magra, magérrima, por sinal. E ela queria competir numa categoria que era pra mulheres acima do peso, gordas, que tinham aí suas muitas curvas. Ou então ela querendo participar de uma categoria dedicada para homens, que foi no caso dessa segunda temporada, numa categoria sobre Vogue, que só homens competiram, e ela entrou vestida com uma roupa que lembrava a Madonna, querendo homenagear aí a cantora de Vogue. Então assim, a Candy, ela nos trouxe muitos momentos cômicos e de drama também, porque na primeira temporada a gente viu ela aí se envolver com uma clínica clandestina de cirurgia plástica, ou então ela tentando agredir o Preytel mais de uma vez, por sinal, né? Porque os dois viviam brigando com o outro. Uma coisa bem estilo gato e rato. Só que, por mais que ela causasse aí alguns desconfortos, era muito bacana acompanhar a Candy, porque ela era uma personagem muito real. Se a gente for pensar um pouco em pessoas na vida real que são a Candy, são muitas pessoas. Às vezes, até mesmo a gente, que sofreu bastante por ser LGBT e que acabou usando da agressividade para se impor no mundo, para se defender de perseguições, ataques. Quando a gente tem aí a notícia de que a Candy morreu, eu acho que foi um baque bastante pesado, porque a gente vai sentir falta dela, vai fazer bastante falta. Mas eu acho que pra série continuar nessa sua trajetória grandiosa, a morte da Candy também foi essencial, para que novas narrativas aconteçam e que a gente também consiga acompanhar aí quais serão as consequências da morte dela para a história que vai continuar daqui em diante. Essas mortes que acabam tendo, que foi no caso da morte da Candy, ocorre até hoje. Eu acho que assim, para eles chamarem mais atenção, eles tinham que fazer uma personagem igual a Candy para cativar bastante o público, que por muitas vezes a gente até odiava o Preytel. Não odiava, mas desgostava dele por ele ser tão crítico com ela, em relação dela querer se aparecer, dela querer ser alguém importante. Acho que assim, a construção da personagem dela até agora, pra quem tava assistindo naquele momento não sabia de nada do que aconteceu, foi um baque enorme, como se realmente alguém assim da família tivesse falecido ali naquele momento. E também o bom da construção desse episódio, se você pegar do começo ao fim, você vê que num momento de luto, por exemplo, a gente acabou ficando com raiva do Preytel. A gente teve aquele sentimento de que uma pessoa, um familiar, por exemplo, não aceitasse a morte, culparia alguém. Então, nesse caso, meio que a gente acabou culpando um pouco do Preytel por ele ser tão rigoroso com ela nesses certos momentos.
Um outro ponto-chave, assim, mega importante do episódio, para as pessoas que não têm muita vivência, é que a maioria dos pais acaba não aceitando o filho que se assume ser trans. Isso acontece também com os pais que não aceitam o filho ser gay. Eu acho que ainda, até hoje, ainda é mais forte os pais agredirem ou fazerem coisas piores quando o filho fala que não se sente um menino ou não se sente uma menina, como foi que o médico disse ao nascimento. Assim, é bem triste você ver no episódio que a mãe e o pai da Candy aparecem, mas você vê que eles não tinham aquele contato direto com ela por ela ter sido trans. Então, quando eles acabam tendo esse momento de aceitar a filha, já é tarde demais. Assim, uma mensagem que esse episódio acaba passando para todos os tipos de pessoas, que é melhor você amar a pessoa que você tá ali. Tenta compreender o que ela tá passando, o que ela é hoje em dia, para amanhã não acontecer uma coisa pior, como foi o que aconteceu com a Candy, para você aceitar essa pessoa na sua vida, seu filho, sua filha. Foi bem legal essa construção, e a construção, assim, que encaixou melhor no episódio é que não deixou o episódio somente com aquele tom de luto, aquele tom triste, igual a gente vê em filmes LGBTs, que a gente sai mega triste por causa desses acontecimentos. Depois, no final, eles acabaram dedicando uma categoria de lip sync. O corpo de MCs estavam tendo a reunião para votar em uma nova categoria, e é legal ver que no momento que a Candy tá indo embora pro céu, ela tem esse momento de glória dela nos lip sync, ela acaba tendo 10 pela bancada de jurados que ela sempre quis ter, e não termina assim um episódio naquele tom bem sombrio, chato e triste. Essa foi a construção de episódio mais favorita minha durante essa temporada até agora, e não teve assim um outro episódio que eu me senti tão, não satisfeito, mas tão realizado em assistir, que não foi aquela coisa clichê. Eu acho que o grande trunfo desse episódio foi as conversas das pessoas em luto com o espírito da Candy, porque foi como se eles tivessem o encerramento que eles precisavam. Então cada um teve o seu momento de poder conversar com a Candy e ter o seu possível perdão, e aí no caso a aceitação com a morte dela. Eu acho que um dos mais emblemáticos foi o do Prey Tell, porque ele era o que mais perseguia a Candy nos balls, mas diferente de outras pessoas, eu não vi o Prey Tell com nenhum tipo de culpa com a morte da Candy, porque ele não teve realmente nenhuma culpa pelo que a Candy sofreu. Ela acabou sendo assassinada por um possível cliente que a matou depois de um programa, mas isso não tem relação com os balls. Isso é a realidade delas fora daquele ambiente de segurança e paz e celebração. Eu acho que o grande problema do Prey Tell com a Candy era o fato do Prey Tell não reconhecer a grandeza da Candy, a estrela que ela é, porque ele era muito exigente com ela, mas foi o que ele mesmo disse, que o objetivo dele ali era protegê-la do mundo, porque ele se via muito nela. E às vezes a gente, nessa jornada de proteção do outro, a gente acaba machucando o outro, porque a gente não valoriza o que o outro precisa, o que o outro deseja. A gente acaba muito preocupado em proteger o outro, sendo muitas das vezes maldoso com essa outra pessoa. Isso que acabou acontecendo entre o Prey Tell e a Candy. Ele exigia muito dela, porque era algo que ele também queria exigir muito de si, e no final das contas acabava magoando ela mais do que ajudando. E pra mim a morte da Candy ainda vai ter repercussões nos próximos episódios, especialmente pela falta que ela vai fazer, porque a Candy é um personagem muito engraçado, muito divertido de acompanhar, e agora a gente não vai ter mais isso. Mas eu acho que pra série continuar aí com uma narrativa poderosa, uma morte importante era necessária ocorrer, porque a gente tá pensando em nos anos 90, ainda havia muita intolerância, muita perseguição. Não que hoje tenha mudado, mas vamos pensar que há 30 anos era ainda pior, especialmente por ainda ser durante a epidemia da AIDS. Então muitas pessoas morriam, e após a morte da Candy, a atriz que a interpreta, Angelica Ross, ela comentou sobre a morte da personagem, falando que essa é a realidade. Praticamente todos os dias uma pessoa trans morre. Essa pessoa trans que é assassinada é qualquer uma, porque não se escolhe, né? Tipo, vou matar tal pessoa. Não. O opressor aí que acabou entrando em contato com essa pessoa trans decidiu matá-la porque não reconhece que essa pessoa merece viver na sociedade conosco. E quando ele decide matar alguém, é alguém de forma aleatória. Então, por mais que seja dolorido pra gente não ter mais Candy, realmente a morte dela é para evidenciar essa postura da nossa sociedade em perseguir pessoas LGBTs, de que simplesmente estão matando pessoas LGBTs por serem pessoas LGBTs, não há outra justificativa, porque normalmente quando algum dos nossos morrem, esses intolerantes sempre vão atrás de desculpas do tipo, mas o que esse cara fez? O que essa mulher fez? Com certeza ele provocou o outro, mas eu acho que mesmo que fosse verdade essa desculpa esfarrapada, nada justifica matar outra pessoa.
Então achei que foi um movimento muito corajoso por parte dos roteiristas de Pose, e eu acho que no fim das contas foi uma grande homenagem à personagem da Candy, porque no final, quando ela tem essa chance de realmente fazer o seu lip sync, mesmo que seja em outro plano astral, foi lindo ver o talento dela, e que realmente, se ela estivesse viva ainda para poder dublar, ela finalmente conseguiria o seu 10 com todos os jurados e iria brilhar depois com o seu troféu vencido. Essa é a mensagem que Pose nos deixa: tentar amar os nossos amigos o tempo todo e não deixar que assuntos inacabados sejam enrolados e levados com a barriga por muito tempo, porque quando a gente menos espera, as pessoas por trás desses assuntos inacabados podem partir, e aí a gente vai ficar com o pepino na mão sem solução. E só pra finalizar, eu fico com inveja dos nova-iorquinos, porque eles têm um prefeito que apoia bastante a causa LGBT, que inclusive ele dedicou o dia 20 de junho como o dia da série Pose. E inclusive foi esse prefeito que começou a atacar o Bolsonaro quando ele ia receber aquela premiação. Bill de Blasio, que é o prefeito de Nova York, falou que ele era uma das piores pessoas do mundo e não concordava com as coisas deles. Então tem assim uma certa inveja dos nova-iorquinos por causa desse prefeito que apoia, sempre tá do lado da nossa causa também. E era para ser assim com os prefeitos e os presidentes de todos os países e estados do mundo, e acaba não sendo. Agora é esperar os próximos episódios e ver como que a segunda temporada de Pose vai se encaminhar para o seu final. Eu acho que a gente já chegou aí na metade da temporada com muitos acontecimentos importantes. E, sinceramente, se a temporada acabasse agora nesse 4º episódio, eu ainda acho que seria um final muito grandioso. Porque, pra mim, a grande mensagem que ficou foi uma das falas da Elektra com a Blanca, falando que, mesmo que nos balls elas vivem trocando farpas, se ofendendo, uma gongando a outra, quando a sociedade vira as costas pra elas, elas se reúnem e se protegem. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante, porque prova que nós LGBTs devemos seguir o tempo todo unidos. Se a gente parar de brigar entre si e começar a lutar de fato contra quem nos oprime, quem nos persegue, com certeza a gente vai conseguir conquistar muito mais direitos e proporcionar aí uma vida mais digna, não só para nós, mas especialmente para aqueles que ainda estão por vir. Essas mensagens que Pose nos transmite de forma indireta e às vezes até mesmo bem direta são as mensagens que ficam. A Candy morreu, é uma grande fatalidade, mas a vida continua. Infelizmente, a gente não vai poder parar por conta do falecimento dela, mas daqui em diante a gente pode dedicar nossas conquistas, nossas vitórias a ela. Estou muito ansioso pro que vem aí, e eu acredito que os roteiristas nos reservaram muitas surpresas ainda, e eu estou ansioso para acompanhá-las. Então, vocês podem continuar aí conosco, batendo cabelo com a Rod Salete. Em breve, lançamos aí um novo compilado de comentários acerca dessa nova temporada de Pose.